Obrigado, time de adoração. Pode se sentar por um instante. É bom estar mais uma manhã com você. Manhã um pouquinho fria, né, gente? Vocês estão com frio? Hã? Ou vocês são igual o pastor Jairo? Hoje eu estou parecendo o pastor Jairo, não estou sentindo tanto frio, não. O pastor Jairo é impressionante. Está todo mundo tremendo e ele está de camiseta e bermuda. Mas esse friozinho é bom, sim ou não? Hein? Vocês gostam? Eu adoro essa época em Brasília, por vários motivos. Começa pelo clima. Eu sei que na Bíblia chuva é bênção. E eu reconheço que chuva é bênção, principalmente quando vai chegando final de agosto, aqui em Brasília, a gente fica orando pedindo chuva, né? Mas eu gosto de um dia ensolarado, eu gosto de poder sair ao ar livre, sem guarda-chuva, sem correr de um lugar para o outro para não se molhar. Eu gosto dessa época longa em Brasília, de seca, que a gente pode programar churrasco, pode programar passeio no parque sem medo de chover. O pessoal pode marcar a data do casamento sem medo do casamento estragar por causa da chuva, né? Eu adoro essa época. E eu também amo essa época por causa da comida de festa junina, gente. Quem ama aí pamonha, curau, hein? Paçoca, canjica de amendoim. Não? Gente, canjica é maravilhoso. Canjica com amendoim é uma invenção assim, entendeu? É o extremo oposto de colocar uva passas na comida do Natal, entendeu? A pessoa que inventou colocar uva passa na comida do Natal não estava bem nesse dia. Mas a pessoa que inventou canjica com amendoim, meu Deus, essa pessoa, se não está no céu, vai para o céu só por causa disso. Bom, nós estamos continuando uma série de mensagens que para mim é uma série que eu estou sentindo um enorme prazer de pregar, de compartilhar. Não é comum a gente fazer uma série de mensagens, toda ela baseada em um só livro da Bíblia, e eu acho isso tão enriquecedor, é tão bom nós como igreja sermos despertados para enxergar a Bíblia como esse livro completo, pleno, quando um apóstolo, quando um autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, escreve um texto com início, meio e fim. Deus está cumprindo um propósito para aquele tempo em que ele escreveu, mas um propósito que transcende, que atravessa a história. E aquele texto que foi escrito há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, ainda é um texto vivo, ainda é um texto presente, ainda é um texto que pode direcionar, pode orientar, pode transformar a minha vida e a sua vida. E como é precioso perceber isso, que você abre a carta como a que nós estamos abrindo durante esse mês de junho, a carta do apóstolo Tiago, e você vai verso a verso, capítulo a capítulo, percebendo como Deus foi conduzindo o coração do apóstolo a escrever princípios, a estabelecer fundamentos que são importantes e que devem ser praticados até hoje, em 2024. Eles são fonte de cura, de restauração, fonte de vida para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para a maneira como a gente conduz, faz as nossas escolhas, planeja nossos sonhos, lida com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. É tão rico poder perceber isso. E eu quero nessa manhã convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, e mais uma vez eu quero encorajá-lo. Se você não faz isso, se você não tem esse hábito, traga a sua Bíblia sempre, traga a sua Bíblia para a igreja. Abra a sua Bíblia durante as ministrações, abra a sua Bíblia especialmente durante a pregação, para que você possa ter sua experiência pessoal com a palavra, a partir do que você está recebendo, e para que você pratique mesmo esse manejo, esse uso das Escrituras como um discípulo de Jesus. Você
precisa seguir o conselho que o apóstolo Paulo deu ao seu discípulo Timóteo, né? Manejar bem a palavra da verdade. Você precisa fazer isso. Todo discípulo de Jesus precisa fazer isso. Hoje nós vamos ler um capítulo inteiro. Nos 2 primeiros domingos nós falamos sobre trecho do capítulo 1 no primeiro domingo, um trecho do capítulo 2 no segundo domingo. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 inteiro. São 18 versículos, você deixa aberto aí já no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. Mas antes de entrarmos nesse texto, e hoje eu não vou lê-lo assim integralmente de uma só vez, a gente vai conversando e vai lendo os cortes desse trecho todo, do verso 1 ao 18. Mas eu quero relembrar a você algumas questões contextuais sobre o que nós estamos estudando e o que nós estamos lendo. Nós estamos lendo e estudando, refletindo na carta do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago teve uma importância grande na igreja primitiva. Há uma referência bíblica a ele como um pilar da igreja. Assim ele foi considerado pelo apóstolo Paulo um dos pilares da igreja. Os historiadores, teólogos, a grande e massiva maioria concorda que esse apóstolo Tiago, que escreveu esta carta, era irmão de Jesus, filho de Maria com José. Assim como também o autor da carta de Judas. Há uma concordância, na sua maioria, entre os teólogos e historiadores, de que esses dois autores eram irmãos de Jesus. E aí eu preciso, na semana passada, eu falei com vocês aqui sobre a importância de nós exercitarmos, especialmente vocês, no caso, exercitarem mesmo a prática de submeter a palavra do pregador à Bíblia. E você, por você mesmo, verificar se aquilo que está sendo pregado está de fato em concordância com a palavra de Deus. E você só deve aceitar a palavra de um pastor se ela estiver de fato claramente submissa, orientada pela palavra de Deus. Pois bem, eu vou precisar fazer uma correção do que eu falei na semana passada. Está vendo como é importante você conhecer a palavra? Porque às vezes até pastores bem intencionados, dedicados para dar o melhor que podem para vocês, às vezes cometem algumas falhas. E eu dei muita ênfase na relação entre Tiago e Jesus, até perguntei quem tinha irmão aqui e tudo mais. Dei muita ênfase na relação de Tiago e Jesus como irmãos, e há pouco registro bíblico a respeito dessa relação. E nessa ênfase que eu dei, eu falei sobre Tiago admirando Jesus desde a infância, tendo Jesus como o Messias desde provavelmente ali da adolescência, da juventude. Mas há registros bíblicos que dizem que o apóstolo Tiago, na verdade, não creu em Jesus no início. E aí eu fui estudar para compartilhar com você a palavra de hoje, e eu tive que me render, obviamente, à autoridade, Dr. Carlos Oswaldo Pinto, que foi reitor, diretor do Seminário Palavra da Vida, responsável inclusive por coordenar a tradução da nova versão, esqueci o nome da versão, nova versão transformadora, essa que nós utilizamos mais hoje aqui na igreja. E ele diz o seguinte, em seu comentário, seu livro chamado Foco, que é uma espécie de comentário sobre textos do Novo Testamento, ele diz assim: Tiago, que era o irmão mais velho de Jesus, não mais velho que Jesus, mas dentre os irmãos ele era o mais velho depois de Jesus, aparentemente não creu em Cristo até depois de sua ressurreição e aparição ressurreto. E aí tem referência bíblica para isso, João 7,5, depois você pode olhar e confirmar, e 1 Coríntios 15,7. Ele e seus irmãos estavam entre os crentes que aguardavam a vinda do Espírito Santo, anunciada por Jesus em Atos 1,14,
Logo, ele foi reconhecido como um dos líderes da igreja de Jerusalém e exerceu um papel de liderança no concílio de Jerusalém. Então, o apóstolo Tiago, na verdade, passou por um tempo incrédulo. Ele não creu a vida inteira de que Jesus era o Messias. Mas como os outros apóstolos, depois de presenciar Jesus Cristo ressurreto, ele não teve outro caminho, ele não teve como chegar a outra convicção, a não ser a convicção de que Jesus Cristo era de fato o seu Senhor, e ele declara isso na abertura da sua carta, que ele é apóstolo de Jesus Cristo, seu Senhor. E o que nós vemos na vida de Tiago, então, fechando essa parte aqui introdutória, esteja atento mesmo, biblicamente, ao que é falado aqui na frente, para que vocês até me ajudem a crescer, me ajudem a melhorar, no meu também, na minha relação com a Bíblia, no meu conhecimento bíblico. Mas o que a gente vê na vida de Tiago é uma batalha constante, e no texto que ele escreve, na carta de Tiago, o apóstolo está dedicado a lutar contra uma religiosidade vazia, uma religiosidade sem sentido, uma religiosidade elitista, que estabelece castas de espiritualidade, aqueles homens que são mais espirituais do que os outros, que exercem por conta disso imposições, regras, não princípios, mas regras mesmo, pelas quais os recém-convertidos, os menos esclarecidos deveriam se submeter, e com isso vai surgindo, já no início da igreja, uma vertente de cristianismo muito formada num conceito legalista, num conceito de obediência à lei, num conceito segregacionista, de existem os mais elevados e os menos elevados, e o Tiago quer combater isso. O que Tiago queria era ver a igreja expressar o que o mundo anseia que a igreja expresse, que a igreja seja uma comunidade de discípulos, onde todos, em diferentes etapas da jornada, mas todos discípulos. Então eu não estou, na minha jornada como discípulo, eu estou muito longe do lugar onde o pastor Mateus já chegou na caminhada dele com Jesus. Mas tanto eu quanto ele somos discípulos. Talvez por eu ter me convertido aos 11 anos de idade, ter sido batizado aos 12 e caminhar com Jesus desde a minha infância, eu esteja na minha jornada da vida, na minha jornada discipular, um pouco mais à frente de você que hoje está visitando a igreja. Mas se hoje você entrega a sua vida a Jesus, entende Ele como seu Senhor e seu Salvador, você vai se tornar, como eu, um discípulo. A igreja é uma comunidade de discípulos. E era isso que Tiago queria ver se mover e surgir na igreja. É essa a prática que ele queria enxergar, pessoas vivendo como discípulos de Jesus e através da sua prática transformarem o mundo. Hoje nós vamos olhar para o texto do capítulo 3, e no capítulo 3, toda a carta de Tiago é muito incisivo, às vezes até duro, tem palavras assim fortes. Então não tem como a gente entrar em um texto como esse de uma outra maneira, a não ser com uma palavra de exortação, ok? Então a palavra nessa manhã vai ser uma palavra de exortação, uma palavra para você ouvir e humildemente colher orientações para você fazer ajuste na sua vida. Não entenda essa palavra como uma palavra de acusação contra os seus erros, contra os seus pecados. A função de quem prega não é acusar, a função de quem prega muitas vezes é exortar, é confrontar, mas não acusar.
Então não se sinta acusado, mas provavelmente na caminhada desta manhã você vai se sentir confrontado por aquilo que a palavra traz, por aquilo que o apóstolo Tiago traz e por aquilo que eu vou tentar tornar mais claro e mais evidente para você nesta manhã. Para a gente entrar nesse texto, eu lembrei de uma história interessante na minha família. Alguns anos atrás, nessa época de seca, era um período que estava já mais avançado, lá para agosto, início de agosto, então a seca, a gente estava na alta seca, e aí naquele tempo a gente assistia mais televisão. Hoje eu nem assisto mais televisão, mas naquele tempo a gente assistia mais televisão e toda hora aparecia propaganda sobre os cuidados que nós aqui no Distrito Federal precisamos ter no período de seca, né? Não deixar a ponta de cigarro, não jogar coisas de alumínio, né, no mato, essas coisas, né? Ter cuidado com fósforo, com coisas que podem atear fogo, porque o fogo se alastra muito rápido. Pois bem, eu vivi essa experiência muito próxima a mim, na minha família. Minha tia morava numa chácara, na região perto ali do Paranoá, e ela rastelou, né, o rapaz que trabalhava lá na jardinagem, rastelou todas as folhas secas, tirou os matos, limpou o terreno ao redor da casa, e aí juntou isso tudo num bolo de folha seca e de mato, e aí pensou, bom, isso aqui não dá para levar para lugar nenhum, se eu deixar aqui o vento vai soprar, vai espalhar tudo de novo, eu vou queimar isso daqui, transformar em cinza. Pois bem, ele ateou fogo na folha seca, em questão de 10 minutos, havia um incêndio na reserva, não é florestal, é outro nome que usa aqui, na área de reserva, ao redor da chácara. O incêndio se alastrou tanto, que eu estava na minha casa e apareceu no DFTV, incêndio na região do Paranoá, né? Já são tantos hectares queimados, e aí começou a mostrar no helicóptero e tal, eu falei, uai, isso aí é perto de onde a minha tia mora. Pois bem, tinha sido minha tia incendiária, né? Causado um incêndio que se alastrou por quilômetros dentro da mata, porque ela riscou um fósforo ali na folha seca, no seu terreno. Há uns anos atrás, e aí é uma outra história que não tem nada a ver com essa primeira, mas vocês vão entender por que eu estou contando essas histórias, porque elas têm a ver com o texto. Há uns anos atrás, eu fui em uma conferência de igreja, e lá eu encontrei um pastor, um colega, e ele contou uma experiência. Ele era pastor de adolescentes, uma experiência que aconteceu na igreja dele. Um adolescente começou a namorar com uma adolescente. E naquele tempo os adolescentes estavam descobrindo o WhatsApp, o uso do WhatsApp para se comunicar. E começou uma prática ruim entre os namorados e adolescentes de enviarem uns para os outros fotos pessoais. Pois bem, essa menina, apaixonada pelo rapaz, resolveu mandar uma foto dela para ele, de um jeito um pouco inapropriado, um tanto inapropriado. Esse menino recebeu e ele ficou tão empolgado de como a namorada dele era bonita, que ele resolveu mandar num grupo de amigos para mostrar para os amigos como a namorada dele era bonita. E aí ele enviou nesse grupo de amigos, pensando ele assim, são meus amigos, né? O que a gente faz com os amigos? A gente compartilha o que é bom da vida. E aí ele compartilhou o que para ele era bom da vida com seus amigos. Acontece que um dos amigos do grupo não era tão amigo assim. E aí esse que não era tão amigo, ele já era mais avançado na tecnologia, ele pegou a foto do WhatsApp e encontrou uma foto dessa mesma menina no dia do batismo dela. E aí ele fez uma colagem, ele botou na mesma foto, de um lado ela, a foto que ela mandou para o namorado, e do outro lado ela se batizando. E aí sabe o que ele fez? Ele mandou no grupo da igreja.
E aí o pastor recebeu, os diáconos receberam, o Ministério de Jovens recebeu, o Ministério de Adoração recebeu, todo mundo recebeu a foto daquela menina. Imagine o resultado disso na vida dela, na vida da família dela e na vida da igreja. Eu estou contando essas histórias porque elas têm muito a ver com a ilustração que o próprio apóstolo Tiago usa no texto do capítulo 3 da sua carta, texto sobre o qual nós vamos refletir. Preste atenção nisso, pequenas atitudes insensatas, pequenas palavras impensadas, podem causar um grande estrago na vida das pessoas. Vou repetir. Pequenas atitudes insensatas, pequenas palavras impensadas, podem causar um grande estrago na vida das pessoas. Eu quero caminhar com você entendendo o problema que o apóstolo Tiago está colocando diante de nós. Então, primeiro, você vai entender que o problema é a língua. Repita comigo: o problema é a língua. O problema é a língua. Diz assim o texto, Tiago capítulo 3, versos 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Hoje de manhã, agora, no início dessa mensagem, eu confessei um pequeno erro que eu cometi na última mensagem. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Quando o apóstolo Tiago fala sobre as pessoas não quererem ser mestres, preste atenção nisso daqui, não significa que o apóstolo Tiago está aconselhando as pessoas a não quererem ser pastores, a não quererem ser professores de escola bíblica, a não quererem ser discipuladores, a não quererem ser líderes de jovens, líderes de adolescentes. Não é exatamente isso. É necessário entender que no contexto da carta do apóstolo Tiago, Tiago está confrontando o tempo inteiro posturas nocivas, posturas que não são saudáveis, posturas orgulhosas no meio da igreja. A igreja que o apóstolo Tiago pastoreou era uma igreja judaica, de origem judaica. Ele foi bispo de Jerusalém, então ele estava acostumado a lidar com religiosos cuja principal luta era orgulho. Eram homens orgulhosos pelo seu conhecimento religioso, pelo seu conhecimento dos textos sagrados, pelo seu conhecimento das regras e práticas judaicas. E o apóstolo Tiago está o tempo inteiro tentando combater isso no meio da igreja, dizendo: deixem de ser orgulhosos, deixem de se acharem melhores do que os outros. Tragam a vida de vocês para um lugar de sabedoria, tragam a religiosidade de vocês, que é vazia e baseada em regras, tragam essa religiosidade para de fato um discipulado, uma vida praticando o que Jesus ensinou. E aqui o apóstolo Tiago está combatendo isso também. O apóstolo Tiago não está desencorajando as pessoas a liderarem, desencorajando as pessoas a pregarem, a ensinarem a Bíblia. O que ele está combatendo aqui são pessoas que tinham um comportamento presunçoso, tinham um comportamento de ficar criticando o tempo inteiro o que os líderes faziam, o que os líderes ensinavam, o que os pastores ensinavam, o que os apóstolos ensinavam. Essas pessoas se achavam superiores aos outros, e ao invés de assumirem um papel de ajuda, de auxílio, de suporte, elas se posicionavam num lugar de oposição, de crítica, fazendo-se mestres contra aqueles que realmente tinham a função de ensinar e de orientar a congregação. Eles queriam agir como superiores aos outros, fazendo-se mestres. Usavam seu conhecimento e sua língua
como um instrumento de orgulho e de autoimposição. E o que o apóstolo Paulo está atacando e confrontando é essa postura. Quando ele diz: não queiram muitos de vocês serem mestres, porque vocês vão ser cobrados mais do que os outros. Vocês precisam aprender o seguinte. Vamos lá, vamos seguir no texto. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. O que a gente falou no início dessa palavra? A gente falou que pequenas palavras impensadas ou pequenas atitudes insensatas podem causar um grande estrago. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha, lembra aí da minha tia, é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira. Preste atenção nisso, olha o que o apóstolo Tiago está dizendo: quando você usa a língua de maneira insensata, ela é como uma fagulha que inicia um incêndio que pode trazer às cinzas uma vida inteira. Na época que eu iniciei a empreitada de ser pai, eu tentei me preparar o melhor possível para a criação dos meus filhos. E eu estava lendo um livro sobre disciplina, um livro que eu indico para os pais até hoje, chamado Pastoreando o Coração da Criança, pastor Ted Tripp. E eu estava lendo esse livro, e o livro ensina disciplina, fala sobre isso, fala sobre ganhar o coração do filho e tal. E ele fala sobre como a palavra, ela pode ferir muito mais do que uma palmada. E eu estava refletindo sobre isso, e observei em algum lugar, não lembro onde, uma mãe reagindo a um filho pequeno que estava tocando terror. Estava lá bagunçando e desobedecendo, e aquele negócio, e não ouvia a mãe, e a mãe então segurou no braço dele, abaixou um pouco, olhou nos olhos dele, e falou assim: você só existe para me irritar. E aí o menino ficou assim, uns segundos paralisado, e depois continuou tocando o terror dele, não adiantou nada. Mas eu fiquei refletindo sobre esta palavra de uma mãe que olha nos olhos do seu filho e diz: você só existe para me irritar. Uma pequena frase, num momento casual, sei lá, na fila do banco, não sei onde que eu vi isso, mas num momento assim, corriqueiro do dia a dia, uma frase pequena, mas que muitas vezes pode entrar no coração de uma pessoa como uma pequena fagulha e incendiar convicções, autopercepções, autoestima, senso de propósito. Uma pequena palavra, a gente não tem ideia de como ela pode entrar pelos ouvidos e ganhar o coração de alguém. Aquele momento da briga do casal, aquele momento da irritação com alguém em que a gente profere uma palavra que, como uma pequena fagulha, como fósforo riscado no monte de folha seca, você acha que vai queimar só aquelas folhas e de repente um incêndio inteiro começa e consome árvores, mata animais e causa uma destruição. E isso pode acontecer na vida de alguém quando a gente usa mal a língua. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Olha só que palavra forte.
O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Isso é um problema, né, que a gente tem. A gente está aqui levantando as mãos, cantando, impondo as mãos sobre o Ministério de Estudos, abençoando, mas a gente chega em casa e amaldiçoa nossos filhos, nossos cônjuges, a gente amaldiçoa outras pessoas. E assim, diz o texto, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Nós não podemos dizer que amamos alguém que ofendemos, humilhamos, xingamos e maldizemos. Se amamos, às vezes vamos precisar falar a verdade, verdade dura. Mas não para ofender, não para humilhar, não para desmerecer ou para maldizer. Como a gente abriu aqui o caminho do problema, né? O apóstolo Tiago diz que a língua, o que ele diz? A língua é um problema. Qual é o problema da língua? A gente leu um pouco sobre isso. Mas agora, andando um pouco mais para frente, a gente vai entender uma coisa que parece oposta ao que abriu essa mensagem. O problema da língua. Então a língua é um problema, mas o problema da língua não é a língua. Repita comigo aí, vai. O problema da língua não é a língua. Tiago capítulo 3, verso 13 diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Verso 13 vem logo após toda essa ilustração e essa explicação sobre o problema da língua. E o apóstolo Tiago ele está dizendo assim: olha, se vocês são sábios, se vocês não querem viver todas essas consequências da língua, saibam que o problema, na verdade, não é esse órgão, a língua, não é esse músculo que a gente tem dentro da boca. O problema não é a língua. Porque senão o apóstolo Tiago diria assim, ó, se vocês querem ser sábios, então não falem mais nada, fiquem calados. Se vocês querem ser sábios, cortem a língua de vocês e deem para os cachorros comerem. Se vocês querem ser sábios, deem um jeito de amarrar esse músculo que vocês têm na boca para ele parar de funcionar. O problema da língua não é a língua. O apóstolo Tiago está dizendo, se vocês querem viver como sábios, se vocês querem agir como pessoas sábias e inteligentes, vivam honradamente. Porque o problema da língua não é o músculo, o problema são os princípios, os padrões, os valores, as prioridades que regem o nosso jeito de viver. Jesus, pregando no Sermão do Monte, ele diz um negócio que é assustador. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir em Mateus capítulo 5, versos 29 e 30. Ele diz assim, se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Aqui há um princípio que Jesus quer ensinar. Primeiro é o princípio da importância de separar-se, a importância de santificar-se. Santidade é de fato uma expressão, uma evidência de um coração transformado por Jesus. Quem tem um coração transformado por Jesus busca santidade, busca separação daquilo que é pecaminoso, daquilo que é iniquidade, daquilo que nos separa do propósito e da experiência de estarmos na presença de Jesus. O que Jesus não está ensinando aqui é automutilação, apesar de parecer.
Porque pense bem, se faz sentido. Quando você peca com os olhos, são os olhos que te fazem pecar? É porque você tem olho que você peca? Quando você peca com as mãos, é porque você tem as mãos que você peca? E se você cortar a mão, então o pecado vai embora com ela? Na verdade, não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está ensinando é a importância de se santificar. E a importância de santificar está em cuidar daquilo que faz a sua mão pecar, daquilo que faz os seus olhos pecarem. E o que faz a sua mão pecar e os seus olhos pecarem não é a mão e nem os olhos. O que faz sua mão pecar e seus olhos pecarem é o que está habitando o seu coração. Porque se o problema fosse o olho, se o problema fosse a língua, se o problema fosse a mão, é só cortar mesmo. Corta fora, pronto, acabou. Acabou o problema. Você já pensou que legal que ia ser uma igreja? O tanto de gente com o olho furado, o tanto de gente sem as duas mãos. Ia ser um negócio louco, se a gente levasse isso ao pé da letra. Mas é porque o que Jesus está ensinando não é de fato arrancar o olho e nem arrancar a mão. E também a solução para o problema da língua não é arrancar a língua. Mas aí a pergunta é, então qual é o problema, pastor? Qual é o problema da língua? Qual é o problema dos olhos? Qual é o problema das mãos? Qual é de fato o problema? Se arrancar a língua não resolve, se arrancar os olhos não resolve, se arrancar as mãos não resolve, qual é o problema? Então, a língua é um problema, mas o problema da língua não é o que, gente? O problema da língua é o coração. Vamos continuar lendo Tiago de 13 a 18. O problema da língua é o coração. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga, ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. O apóstolo Tiago está dizendo, encare o problema como ele é de fato. Pare de tentar florear isso, pare de tentar tirar o foco do real problema. O real problema não é a língua, o real problema não são os olhos, o real problema não são as mãos. O real problema é que em nosso coração nós invejamos, nós temos ganância, ambição egoísta, nós nos vangloriamos, nós mentimos. Essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. O problema da língua é o coração, mas a solução da língua precisa também estar no coração. Veja, o problema da língua é o coração, mas a solução para o problema da língua não é o coração. A solução precisa estar no coração. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, verso 21, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Provérbios capítulo 4, versos 20 a 23, diz, meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração. Obrigado, João Pedro. Pois elas dão vida
a quem as encontra, e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. A língua causa problema, sim ou não? Sim, mas o problema é a língua? Não. O problema é o quê? É o coração. Ok, vocês entenderam. Mas qual é a solução? Se o problema não é a língua, apesar dela ser um problema. Se o problema é o coração, aí você olha para o seu próprio coração, e se você for sincero, como o apóstolo Paulo pede que nós sejamos sinceros, olhando para dentro e percebendo que aqui dentro mora vanglória, mora orgulho, mora um monte de coisa feia, mora aqui dentro ainda. A pergunta que vem naturalmente é: então como é que eu resolvo? Como é que eu vou resolver este problema? Aí nós não vamos olhar mais para o capítulo 3, nós vamos voltar e olhar no capítulo 1 de Tiago. Talvez na página do lado, no caso da sua Bíblia, ou só virar uma página para trás. Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15, diz assim: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Nós podemos receber a resiliência, a capacidade de suportar e de lidar com as nossas fraquezas, as nossas tendências pecaminosas, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa vanglória. Nós podemos ser capacitados não pelo nosso próprio coração, não pela nossa própria natureza, mas o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui é que Deus nos dá isso. Deus derrama sobre nós. E no capítulo 3, no texto que nós acabamos de ler, ele diz que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Há algo que é dado a nós por Deus, que vem do alto e que nos capacitará a lidar com os nossos problemas. Com o problema da língua, com o problema das mãos, com o problema dos olhos. Há algo que está sobre nós e disponível a nós, que pode trazer solução para o nosso problema. Mateus capítulo 16, versos 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Qual é a solução do problema? A solução do problema é sairmos do lugar, é sairmos do centro do nosso coração e trazermos para o centro do nosso coração a cruz de Cristo. Entender que não é mais sobre nossos desejos, sobre nossos planos, sobre nossos anseios, mas é sobre o propósito que Jesus tem para a nossa vida, sobre o plano que Ele tem para a nossa vida, sobre torná-lo evidente, presente em nossa vida. A solução é a cruz. A solução para a língua, a solução para o coração é a cruz de Cristo. Começa por onde? Admita o problema. Admita que o problema está em você.
Vamos admitir que o problema está em nós, em nosso coração, em nossas intenções, em nosso orgulho, em nossa necessidade de nos autoafirmar. Nós precisamos admitir o erro e admitir que precisamos de conserto, aceitar o conserto que existe para nós. E o conserto é a presença de Jesus tomando o centro. A gente precisa abrir mão de nós mesmos e colocar a vida de Jesus no centro do nosso coração. E a partir daí, ir deixando que a presença dele reinando dentro de nós vá corrigindo nossas ações, nossas atitudes, nossos valores. Como é que faz isso? Tornando-se um discípulo, alguém que vai entrar pelo que nós aqui na Batista Alicerce chamamos de jornada da vida. Você vai precisar caminhar conhecendo mais e mais quem é Jesus. E conhecendo a Jesus, escolhendo render sua vida a Ele. Render sua família, render suas finanças, render sua carreira, render suas tendências, suas fraquezas, render a Ele seus vícios, render a Ele tudo. Vai ir passo a passo rendendo a Jesus sua vida. E aí você vai começar a ver Jesus realizar a obra em você e vai compartilhar essa obra com as pessoas. E você vai começar a perceber a manifestação do caráter de Jesus na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua casa, no seu trabalho. O problema não é a língua, o problema é o coração. E a solução para esse problema é a cruz de Cristo. É dizer: Senhor, eu abandono o meu eu no centro e coloco o Senhor neste lugar. O Senhor é o centro da minha vida e do meu coração. Vamos orar juntos? Senhor, nós queremos isso. Nós queremos, Pai, lidar com os problemas que temos, olhando com lucidez, com discernimento sobre o real problema que vivemos. Muitos de nós usamos mal a língua, usamos mal nossas mãos, olhamos para o que nós não devemos olhar. Mas hoje nós reconhecemos, Pai, que o problema não são nossas mãos, que o problema não é nossa língua, que o problema não são nossos olhos, o problema é o nosso coração cheio de nós mesmos, cheio de orgulho e vaidade. E nós pedimos nesta manhã, Senhor, tira tudo isso do nosso coração e toma o teu lugar central na nossa vida. Seja, Deus, em nós essa resposta, esta cura, esta solução para os nossos pecados. Converte nosso coração para Ti, Senhor. Nos faz render nossa vida ao Senhor, para vivermos como Teus discípulos, discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.